numa estrutura religiosa eram espirituais. E eu, quando disse, eu disse que o efeito de casulo sobre mim, não falei de ninguém. Está aqui um livro ao colégio, não sei quem é. Obrigado. Eu gostaria, antes de mais, de saudar o Fernando Belo, que foi uma professora na faculdade, um dos meus melhores professores, de certo. E a questão é a seguinte. Eu, na altura, testemunhei e partilhei grande parte da sua paixão edgariana, sobretudo, ou desde logo, no que tem a ver com essa relação essencial que o Heidegger desenvolve entre o pensamento, a língua e, por arrasto, a cultura e a história. Aliás, eu costumo dizer, é uma quase uma reputada, que eu comecei a empenhar-me e a apostar, em grande medida, no que se chama a filosofia portuguesa, ou uma certa tradição, por causa do Heidegger. Eu pergunto, no seu caso, como é que ocasiona essa relação hoje e, mais concretamente, se para si é diferente pensar e escrever em português ou em francês, já que a sua experiência filosófica passa também por aí. É uma boa questão, mas é relativamente simples de responder. Já agora devo dizer, a propósito da minha experiência de escrita, que eu não disse, mas o Gazeta correspondeu para mim a um estilo de escrita que nunca mais tive, que nunca tinha tido antes e que nunca mais tive. O que significa que o grupo em que eu participava, em que eu colaborava, eu não era jornalista, era simplesmente um colaborador, desencadeava qualquer coisa que tinha a ver com que provocava um certo tipo de escrita. Agora, eu, sobre questões de filosofia portuguesa, do que se chama habitualmente filosofia portuguesa, devo dizer que sou um grande ignorante. Pura e simplesmente não conheço nada, né? Nem pouco nem muito. E de facto, enquanto, por exemplo, eu sou casado com uma senhora que trabalha sobre o mundo português, a partir da filosofia e de ciências sociais, sobre, nomeadamente, o mundo feminino, e, portanto, conhece bastante bem as problemáticas e as pessoas, as instituições do mundo universitário português, eu ignoro tudo isso. Eu, de facto, trabalho como se fosse francês. Leio muito mais francês do que leio português. Aliás, português quase só leio traduções. E, de facto, para mim a filosofia não tem pátria. Isso nem a língua portuguesa é a minha pátria. Eu gosto de escrever português, como gosto de escrever francês. No fundo, estou fora. Fernando, posso fazer uma pergunta? Um bocado esquisita. Pode ser uma pergunta esquisita. Pronto, também tenho uma grande admiração pelo Fernando, intelectual e também amizade, mas tu hoje não referiste uma coisa que eu já ouvi, já li também, tem aquele pequenino livro do Heidegger, em que o teu processo de aprendizagem, esses 30 anos que levaste à volta do Heidegger, tinha um método que era para tu compreenderes. Para cada coisa tinhas que ter um exemplo, encontrar um exemplo, que eu achei interessantíssima e registrei isso com grande curiosidade. Se alguém hoje te desse como exemplo de qualquer coisa, qual era essa coisa que se falava? Pois, aquilo que eu gosto de dar como exemplo é da aprendizagem. A aprendizagem... Eu há duas coisas em filosofia, se podem dizer assim, que acho fundamentais. A que vem do Heidegger é o ser no mundo. O Heidegger conseguiu pôr termo ao dualismo alma-corpo e sujeito-objeto que nos vem desde o Platão até hoje.
a noção de sujeito que nós temos não é exatamente a da alma, como é evidente. A partir de Hume e de Kant, o sujeito vira-se para o mundo, enquanto que a alma era mais voltada para Deus. Mas o sujeito não tem corpo, o sujeito não tem língua, o sujeito não tem sociedade, o sujeito é assim uma coisa como a alma. E o ser no mundo do Heidegger é justamente uma reviravolta nisso. Uma reviravolta que se pode, aliás, eu devo dizer que vou um bocadinho mais longe do que o Heidegger, por causa do Derrida, em que se pode dizer que nós somos feitos no mundo, pelo mundo, somos feitos de fora. E, portanto, temos a aprendizagem. O que é um sujeito? Um sujeito é uma coisa que muda com cada coisa que aprende. A gente aprende a guiar carro, antes de saber guiar e depois de saber guiar, mudou. Aprende a cozinhar, antes de saber cozinhar e cozinhar, mudou. Aprende a falar, então é a experiência das experiências, quer dizer, a gente muda completamente. Ora, o que é fabuloso na experiência da linguagem, na experiência da aprendizagem, é isto, é que quando nós falamos, para que toda a gente nos entenda, usamos as mesmas palavras, as mesmas regras da sintaxe, a língua portuguesa, que é de todos nós, não é de ninguém, não é? Mas nós aprendemos de fora, aprendemos dos outros. O bebés não sabe falar, aprendeu de fora. E o que aprendeu veio inscrever-se em nós, isto é, nós somos passivos a receber dos outros o que aprendemos e, simultaneamente, faz-nos falar, torna-nos ativos. Ora, esta simultaneidade de passividade vinda dos outros, da sociedade, e a atividade da nossa singularidade, que faz com, à medida que a gente vai desenvolvendo as nossas experiências, vai criando um certo estilo pessoal. Isto é uma coisa espantosa, a meu ver. É uma coisa espantosa porque resolve uma data de questões falsas, a meu ver, da tradição filosófica europeia. Mas quer dizer uma coisa que me escapou. Pois não sei. Que mudança? Resolve uma série de coisas falsas, como por exemplo. Como por exemplo. O sujeito-objeto. Mário, porque é que um sujeito-objeto é falso? Se eu encontrar qualquer coisa que não conheça nada, eu, por exemplo, não sei o que é, não é nenhum objeto para mim. A palavra objeto quer dizer objeção. Quando um cientista utiliza o termo objeto, o sentido forte que tem para ele é: eu tenho uma teoria e isto é uma objeção a essa teoria que eu tenho que ver se confirma ou não. Ora, um objeto só pode ser objeção se eu tenho conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, de maneira que vou dar um exemplo engraçado do século XVIII. Em Londres fizeram pela primeira vez operações a cataratas e gente que tinha sido cega de nascença com cataratas começaram a ver. E há um filósofo francês que conta relatos dessa época. E então, o sujeito que começou a ver, que nunca tinha visto na vida, conta que, ao princípio, as coisas estavam todas em cima dos olhos. E depois via uma lata de coisas e esquecia-se de tudo. Depois, levou vários tempos a aprender a ver. Ora bem, esta experiência mostra que ver não é uma coisa espontânea. Ver é uma coisa que se aprende. Portanto, um bebê, provavelmente, quando é muito pequeno, também não vê nada. Tem coisas, e vai aprendendo a ver. Não é? Ora, a aprendizagem resolve esta questão. Resolve não. Mostra que não é solúvel a questão, por exemplo, da habilidade. Porque é que uma pessoa é música? Uma pessoa tem muito jeito para música. Quando é bebê não tem.
quando acaba de nascer, quando está no ventre da mãe, de maneira que, há qualquer maneira, a música vai entrando nela e a maneira como se torna, se ocupa dela e faz nascer qualquer coisa como uma habilidade espontânea, é isso que é eu aprender. Aprender é partir do não saber e tornar-se espontâneo, bom, conhecimento até muito bom. No caso de música, precisamente, quando eu não sei nada de música, posso dar este exemplo ou com muita fonte. De maneira que, de onde é que vêm os talentos? Não se pode saber. Porque não há talento nenhum que não venha do que se aprendeu, e o aprender também não chega, porque muita gente aprende a mesma coisa e os talentos são todos muito diferentes. Portanto, a possibilidade de um estilo, ou seja, um problema da liberdade, do percurso, encaixa nesta questão. Ainda voltando àquela questão das filosofias francês, do português, das filosofias. Está fechado. Está? Está. Portanto, aquela questão das filosofias nacionais, etc. Quando tu disseste há pouco que não sabias nada de filosofia em termos do que se faz de filosofias nacionais, a chamada filosofia nacional, pressupondo que aqui se está a falar de filosofia portuguesa, a chamada filosofia portuguesa, parece-me agora parece que há aqui algum paradoxo, mas porque por um lado, isto é só uma questão, por um lado tu escreves também em português e no fundo num contexto português, não é? Por outro lado, quer dizer, porque é um bocado paradoxal, porque se não tens em conta de facto que não há filosofias a nível nacional, não é? Eu não digo que não haja. Eu é que conheço. Mas precisamente por isso. Porque não há, porque precisamente poderias saber alguma coisa disso. Ou poderias dizer. Nunca me interessou, pá. Certo. Nunca me interessou, também não procurei. Sim. Não calhou. Não, eu tinha as minhas questões. Claro. O problema é esse, é que justamente eu nunca fiz filosofia de carreira. Quer dizer, foi a minha sorte. Foi a minha grande sorte. De maneira que eu tinha questões que começaram por ser questões teológicas, que se tornaram depois questões políticas e depois questões sem mais. E foi essas questões que eu fui trabalhando. O resto, há milhões de coisas no mundo, não é? Certo. Toda a gente escolhe. Isso. Pois, mas a questão é esta, é que precisamente não há... Para mim não é uma questão. A filosofia portuguesa acho que é muito bem que o façam, quem gosta disso. Para mim não é questão, não vale a pena estar a voltar a isso. Mas há filosofia que faz filosofia. Por exemplo, o francês, quando dás prioridade ao francês, não é? Portanto, ao francês e ao português, não é? Há aí portanto, digamos, podemos ver que há uma propensão, digamos, de certa maneira, para um certo registro na língua francesa, apesar de tu admirares imenso, por exemplo, Heidegger, que é alemão, não é? Mas a questão é esta, quer dizer, o não saber nada é um bocado contraditório, porque precisamente porque não há, pode saber alguma coisa, um bocadinho. Era só isto. Bom, ok. Desculpe, é só o botão para cima. Sim, tá. Eu tenho ouvido